Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora no nosso último vídeo sobre o Egito Antigo, sobre esse curso, não é? Esse curso bem interessante sobre a história dessa civilização maravilhosa e magnífica, uma civilização que é cheia de mistérios, cheia de histórias, cheia de inspiração para tantas outras histórias, certo? Estamos aqui, já falamos sobre a formação dessa civilização, sobre a importância do rio Nilo na formação dessa civilização, e agora vamos falar sobre a grandeza dessa civilização, um pouco mais sobre a sua história, sobre as suas glórias, sobre o que ela trouxe, né, de contribuição para a nossa cultura hoje também, e o que ela trouxe também de história, de memória, para que nós pudéssemos contemplar e aprender da glória e da magnificência, né, dessa grande sociedade, dessa grande civilização. Bom, então vamos para mais um vídeo. Espero que gostem. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, ok? O Egito Antigo como uma civilização grandiosa. E de fato era. De fato era. O Egito Antigo não disponibilizava, né, não tinha disponível para ele a tecnologia que nós temos hoje, né, como computadores, os smartphones, né, tablets, enfim, televisões, essas coisas que faz parte da nossa civilização, né? Ele também não tinha, né, dessas máquinas como nós temos, né, para poder fazer as obras arquitetônicas e estruturas, né, urbanas que nós temos nos dias de hoje. Mas mesmo não tendo toda essa tecnologia, esse aparato tecnológico, com pouco conhecimento que tinham e a tecnologia que estava disponível a eles, eles fizeram uma civilização grandiosa e incrível, com elementos incríveis, dotada de conhecimentos e coisas que são mesmo de trazer e despertar a admiração daqueles que vêm, certo? Então vamos falar um pouco sobre isso e vamos aqui tentar responder algumas questões a respeito do Egito Antigo também, tá bom? Primeiro elemento, as pirâmides de Gizé. As pirâmides, né? O que são as pirâmides, né? As pirâmides são tumbas feitas para os faraós. E elas são enormes, né? Na verdade são mais acho que são centenas de pirâmides, né? Na verdade uma centena de pirâmides no Egito Antigo, são cerca de 100 pirâmides ou mais, grandes e pequenas, presentes no Egito Antigo. As pirâmides de Gizé são como se fosse o cartão postal do Egito, né? Porque é uma coisa maravilhosa de se ver. São estruturas arquitetônicas que existem desde há mais de 4.000 anos atrás e que são preservadas até os dias de hoje. Não é? São estruturas incríveis que têm despertado curiosidades e tido, né, um ar de mistério, né? Quem as desenvolveu, quem as criou, não é? Essa obra tão fantástica e tão maravilhosa. Bom que se sabe, né, que essas obras das pirâmides, as pirâmides de Gizé em especial, as 3 grandes pirâmides, foram construídas a mando, né, de 3 faraós, Quéops, Quefren e Miquerinos, né? Sendo a maior, né, a de Quéops. E nós temos aqui essas pirâmides mostrando, né, como grandioso e glorioso era a civilização egípcia. Uma civilização que pôde construir obras tão incríveis e não disponibilizavam de uma tecnologia como a que nós temos hoje. Alguns chegam até a pensar que em extraterrestres, né, desenvolvendo essas obras tão incríveis e tão maravilhosas. Mas nós sabemos, né, o que se sabe na história é que, de fato, a principal, né, a possibilidade era que os próprios egípcios que as construíram. Alguns poderiam supor que foram escravos que as construíram, mas os próprios egípcios, através de suas técnicas, né, seus estudos, sua matemática, sua geometria, enfim, suas formas, eles desenvolveram ferramentas e estudos que pudessem desenvolver, não é, criar essas grandes construções, não é, da forma como elas foram desenvolvidas, para que elas pudessem perdurar, não é, no tempo aí até os dias de hoje, para nos trazer um pouco da história dessa grande civilização. Então tá aí as pirâmides de Gizé, obras maravilhosas, né? Também conhecidas como uma das mais belas maravilhas do mundo antigo, né? As pirâmides. Isso para mostrar para a gente a glória e a grandeza desse império, desse reino que foi o Egito.
certo? Outra curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês é a respeito desta tumba de um faraó, o faraó Seti I. Essa tumba, você vai perceber aí, tem vários elementos, né, vários desenhos, várias gravuras, várias figuras aí, isso para mostrar a genialidade, né, da arte egípcia. Você vai perceber que são desenhos de vários tamanhos, várias formas, várias cores, né, retratando ali os egípcios, o faraó, retratando a religiosidade egípcia, retratando também elementos dessa cultura maravilhosa e interessantíssima. Essa tumba, né, foi dedicada ao faraó Seti, onde o seu sarcófago, né, onde a sua múmia está, e estava, né, no caso, e nessa tumba você vai ver elementos maravilhosos, você vai perceber a beleza da arquitetura, a beleza da arte egípcia. Né? Então era um povo antigo, retrógrado, assim, sem nenhum tipo de cultura. Essas visões são visões antigas e visões que não têm, não é, um sentido, não é correto de dizer. Eles desenvolveram uma cultura incrível, significativa. Era um povo extremamente inteligente, um povo inspirado, um povo, por assim dizer, cheio, né, de coisas para nos mostrar. E é tão prova disso que eles preservaram elas em pedras, em estruturas, né, como no caso as pirâmides e outros elementos mais que nós vamos ver. Então, que beleza, não é? Essa tumba, que maravilha de obra, né? De obra arquitetônica e artística que foi deixada para nós, pelos egípcios, certo? Outro elemento, né, dessa história, como a gente falou de múmia, né? A gente tem a questão da mumificação. Mumificação era um processo, né, feito pelos egípcios para a preservação do corpo, né, de um morto, né? Quando uma pessoa morria, era feito o processo de mumificação, em que consistia em tirar ali, alguns órgãos do corpo dessa pessoa e guardá-los em outro recipiente e embalsamar ali, embalsamar a pessoa e colocar dentro de um sarcófago. Aí essa pessoa morta, né, geralmente o faraó, um nobre, ele era colocado dentro de uma tumba e geralmente essas tumbas eram uma pirâmide, né? Então, assim, só os faraós tinham pirâmides? Não, às vezes os nobres podiam ter, outras pessoas também que tivessem algum poder aquisitivo poderiam construir uma pirâmide, mas nem sempre eram tão grandes quanto as do faraó. Como eu disse anteriormente, as pirâmides de Gizé, as 3 pirâmides de Gizé, não são as únicas naquela localidade, né? Haviam outras pirâmides também, né, mais pequenas, mas as que mais se destacam são essas por serem pirâmides ali dos faraós, certo? Há outras pirâmides no Egito também, não são as únicas lá. Nós temos ali, segundo alguns dados, né, mais ou menos 100 pirâmides ao longo de todo o Egito. Então, a mumificação era esse processo. Era o processo realizado no sepultamento, é um processo que ele fazia a limpeza do corpo, um processo que preparava o corpo para o pós-morte, tinha um simbolismo, um significado espiritual, religioso também, ok? A preparação do corpo do faraó ou do nobre ou de quem quer que fosse para o sepultamento garantia ali uma boa passagem para o reino dos mortos, certo? A ideia de mumificação também, né, a preservação do corpo, isso porque o faraó, os egípcios acreditavam que quando morressem, né, eles poderiam voltar num pós-morte para o seu corpo novamente e ali poder usufruir das riquezas que eles guardavam em suas tumbas. As pirâmides nada mais eram do que tumbas para os faraós, onde eles guardavam os seus tesouros, o seu ouro, suas riquezas, né? Então, eles faziam elas para isso, né? Para guardar, porque acreditavam que um dia eles poderiam, no pós-vida, usufruir disso, certo? Então, você tem aqui um elemento muito importante também na cultura e religião egípcia, que é a figura do Anubis, né? O Anubis, que era um deus egípcio, ele tinha ali um corpo de homem, uma cabeça, né, de chacal, que era o deus que fazia essa transição da passagem deles para o reino dos mortos, e era um deus muito importante e significativo, né? O deus da mumificação ali também, certo? O deus Anubis, ok? Então isso era um elemento muito importante dessa cultura. As múmias que nós vemos nos filmes aí, não é? Toda enfaixada, são aqueles egípcios que passaram pelo processo de mumificação, especialmente faraós, nobres, né? Que
passaram por esse processo e foram mumificados, ok? Continuando essa história, né, nós temos aqui uma coisa bem interessante nesse quadro. Você vai perceber alguns símbolos, desenhos ali, como se fosse numa parede, ou, ao redor ali do desenho do sarcófago, que era onde a múmia ficava, e de Anubis, né, o deus dos egípcios, como eu falei aqui. O que são esses desenhos aí, essas gravuras nessas paredes? Esses desenhos são o que chamamos de hieróglifos, né? Eram a forma de escrita dos egípcios, né? Os egípcios escreviam dessa forma, através desses ideogramas aí, que eles juntavam, formavam ideias, frases, conceitos, e eram a forma como eles escreviam e preservavam suas informações. Os nomes dos faraós eram escritos dessa forma, os escritos religiosos, sacerdotais também, dessa forma aí. Era dessa forma que eles escreviam nas paredes das tumbas dos faraós. Então você vai perceber isso também no desenho anterior, né? Só para voltar aqui no desenho anterior, você vai perceber esses desenhos aqui, né? Ele é muito relacionado à questão religiosa do Egito Antigo. Então o hierógrafo era a forma de escrita dos egípcios, né? Uma forma bem interessante, bem diferente do que a gente vê, né, em letras e tudo mais. Esse é um alfabeto herdado de uma outra civilização, de uma outra cultura. Mas aqui nós temos a importância dessa escrita, dessa forma de escrita para os egípcios. É significativo, né? Você vai perceber que nesse período aqui do Egito Antigo, por volta do ano 3100 a.C., por volta desse período da história, né, da história antiga, você vai ver o surgimento de civilizações e o desenvolvimento também da escrita nessas civilizações. E uma das civilizações que se desenvolvem, não é o Egito, e ele também desenvolve, assim como na Mesopotâmia, ele desenvolve a sua escrita também, sua forma de escrita, que é o hieróglifo, né? Então, tá aí, né? Quando você vê nesses filmes, nesses desenhos nas paredes lá, não é, nas histórias egípcias, saiba que são os hieróglifos, né? A forma de escrita dos egípcios, tá bom? Outra coisa interessante que os egípcios também desenvolveram, né, é a matemática. Como eu falei anteriormente, o papiro, né, a forma ali que eles desenvolveram para desenvolver uma espécie de papel, né, como nos dias de hoje, não é o mesmo papel que hoje, mas uma espécie bem parecida. E foi encontrado em um desses papiros, o papiro de Hind, que continha 85 problemas de matemática copiados em escrita hierática. Olha para você ver nessa foto, se você perceber, você vai ver do lado esquerdo do papiro alguns desenhos de triângulos, né? E alguns comentários ali a respeito dessas formas geométricas, nesses cálculos dessas formas geométricas. Então, os egípcios eles também estudavam matemática. Quem pode pensar que a matemática é algo novo? A matemática não é nova, né? Desde o início das civilizações você tinha estudos da matemática, vocês tinham estudo da geometria. Um exemplo que para poder construir aquelas grandes pirâmides eles precisavam ser gênios, né, nessa área, matemática, geometria, enfim. Então é interessante perceber que a cultura egípcia é bem mais rica do que nós pensávamos. Não era um bando de pessoas iletradas, eram pessoas cultas, inteligentes, intelectuais, que desenvolveram coisas maravilhosas e bem significativas. Então nós temos aqui mesmo um documento, uma fonte histórica, que nos traz aqui problemas de matemática resolvidos no Egito Antigo. Olha para você ver, muitos aí queixam, né, das provas de matemática na escola, sabe que no Egito Antigo também tinha problemas de matemática para resolver. Então que coisa interessante, né? Continuando sobre a história do Egito Antigo, nós temos, como falamos, do papiro. O papiro é algo significativo, né? O papiro, né, ele foi um elemento muito importante na preservação de histórias, documentos ao longo do período da Idade Antiga. O papiro foi significativo não só no Egito Antigo, mas nas civilizações próximas ali naquela região, porque através do papiro, né, produzido no Egito ali, o papel, muitos puderam escrever textos, documentos e que foram preservados até os dias de hoje. Né? Então o papiro foi muito importante. A própria história egípcia foi preservada graças aos documentos preservados, aos papiros preservados que nos contam e nos falam da história desse povo, da importância deles. E como a gente mostrou anteriormente, né, o papiro ali de Hind, né, que nos traz ali um pouco da história da matemática egípcia. Né? Então, algo muito importante e relevante para o Egito e algo que é uma herança egípcia
é o uso do papiro e o desenvolvimento ali de uma espécie de papel, né, para a preservação de conhecimentos, documentos, para escrita, certo? Além disso, nós temos nos papiros também, nesses mesmos papiros, além da matemática, papiros que trazem a medicina egípcia. Você vai perceber aí, essa foto foi tirada de um papiro, né? Ao que parece aí um egípcio dando um remédio, né, um medicamento ao outro, né? Então os egípcios também praticavam medicina, né? Praticavam medicina. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos um papiro de Edwin Smith, em que nós encontramos aqui nesse papiro vários tipos é um papiro médico, de um médico, né, um papiro de medicina, em que nós temos vários tipos aqui de doenças citadas, né, com sintomas, temos ali diagnósticos para essas doenças, né, diagnósticos diante desses sintomas e tratamentos para essas doenças. Né? É interessante nesse papiro isso. Então, através dos papiros deixados pelos egípcios, nós conseguimos conhecer um pouco mais de sua cultura e perceber que eles são uma cultura bem desenvolvida, tinham uma matemática, tinham um estudo com astronomia, tinha desenvolvimento de obras arquitetônicas incríveis, arte e também a medicina. Nós temos aqui esse papiro, uma receita com sintomas de possíveis doenças, diagnósticos e tratamentos. Um papiro de Edwin Smith. Se você quiser dar uma procurada, uma pesquisada, depois você vai ver que coisa maravilhosa e magnífica a respeito dessa história, tá bom? Além disso, nós tínhamos também na medicina o desenvolvimento de prótese. Para quem pensa que prótese é algo novo, no Egito Antigo já existia. Nós temos aqui uma foto de uma prótese de um dedo, né, de uma múmia, foi tirada de uma múmia, uma prótese de um dedo, de um polegar. Olha que coisa interessante. Então, desde aquele período já tinha o desenvolvimento disso, né? Próteses, olha que coisa. Hoje nós temos, né, próteses aí, de pernas, né, próteses de mão, enfim, outros diversos tipos de próteses. Mas desde o Egito Antigo já tinha um desenvolvimento aqui dessas coisas, né? Bem interessante, na verdade. Então você perceber que eles não eram um povo bem, assim, como diria alguns, né, inculto, né? Assim, eles tinham uma cultura rica, conhecimento tremendo. É claro também que eles misturavam, né, a medicina com magia, feitiçaria, essas coisas assim, por assim dizer, né? Essa questão de mística, uma mística associada a uma ciência ou tal. Havia também diagnósticos que eles davam também que eram bem absurdos, é verdade, mas você percebe um pouco, né, de experiência e prática relacionadas a doenças, a infecções, a problemas ali relacionados à medicina que eles resolviam. Então é muito interessante ver esse quadro, esse diferente da história do Egito, certo? Outro fato interessante a respeito dos egípcios é o desenvolvimento das perucas. Não sei se vocês já viram nos filmes, vocês vão ver aí, né, que os egípcios eles usam uma certa peruca, né? Alguns dizem, né, que é para proteger dos piolhos, enfim, e tudo mais, mas vocês vão ver que eles desenvolvem as perucas. São as perucas desenvolvidas pelos egípcios, né? Algumas estão preservadas até os dias de hoje, enquanto muitos hoje fazem perucas, apliques, né? Desde aquele tempo, o Egito já desenvolveu isso. Perucas feitas com cabelos naturais, né? Perucas bem bonitas, você vai perceber essa mesma dessa foto, bem bonita, bem arrumada, bem organizada. Então, assim, a genialidade deste povo, né, dessa civilização. Além disso, nós também tínhamos na história do Egito o desenvolvimento da maquiagem, né? Como você vai ver numa foto aí tirada de um papiro, a parte superior da tela, você vai ver ali, né, os traços no olho, nos lábios e tudo mais aí, né, as sobrancelhas, retratam, né, o uso de um tipo de maquiagem naquela época, né? Eles gostavam de cores vivas, a beleza, adornos, né, pinturas, isso aí era presente, né, na civilização egípcia. Então não era aquela coisa mais vazia. Geralmente quando você vai ver assim ruínas, né, de civilizações antigas, você vê aquelas pedras amareladas, né, bem velhas, assim. Você pensa assim, imagina que é uma civilização antiga, retrógrada, sem cor, sem brilho, mas não era bem assim. Papiros nos mostram que eles tinham um desenvolvimento, né, eles gostavam de cores, pinturas, maquiagem, né, gostavam de se embelezar também. Você vai ver que os adereços, os braceletes, né,
esses adornos que tinham também diversas cores, diversas joias e pedras preciosas. Então você vai ver que eles desenvolveram coisas maravilhosas e incríveis, né? Temos também aqui uma dessas coisas que eles desenvolveram, que é a maquiagem, ok? Bem interessante isso. Outra coisa também que eles desenvolveram, né, a questão da literatura, né? Os egípcios desenvolveram, né, uma literatura bem interessante, desde de orações, preces a outras coisas. Entre essas orações, nós temos aqui um papiro encontrado, né, o papiro de Puer, sobre uma oração, né, uma reza de um sacerdote. E ele traz uma história bem interessante. Aqui diz o seguinte: ó, os estrangeiros vieram para o Egito, eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio e os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para seu festival religioso. Então, olha que coisa interessante, que nós temos uma oração, né? O papiro ele nos trouxe, né, além da preservação de conhecimentos matemáticos, medicina e outros mais, um conhecimento literário a respeito das orações, da forma como os egípcios cultuavam, da forma como eles enxergavam os elementos da natureza, as coisas que ocorriam com eles, né? Como eles interpretavam essas questões. E aqui nós temos um papiro retratando, né, uma oração de um sacerdote a respeito de uma invasão, né, de estrangeiros, possível invasão, ou destruição por conta de estrangeiros, ou crescimento de estrangeiros, né, algumas catástrofes, né, alguns eventos ali de possíveis pragas ou males que caem sobre essa região do Egito, né, e algumas consequências, né, dessas males aí. Então, assim, é interessante esse papiro. Além deste, nós temos um outro papiro, que é um papiro que tem um poema de amor. Esse papiro é da 18ª dinastia, e ele diz o seguinte, ó: ontem fez 7 dias desde que vi meu amor. Estou enfermo sem ela. Minhas entranhas se tornaram pesadas. Eu já não posso sentir o meu corpo. Ainda que os magos reais viessem a mim, eu não encontrarei alívio em seus remédios. Nem o sacerdote dos magos tem a cura para mim. Minha doença não pode ser diagnosticada. Meu coração está melhor sem os remédios do que com eles. Afinal, ela é a coisa mais importante, melhor do que todos os livros de medicina. Então, olha que coisa interessante. Esse poema, datado da 18ª dinastia do Egito Antigo, há mais de 2.000 anos atrás, aliás, há mais de 4.000 anos atrás, né, você vai ter aqui um poema de amor daquele tempo. Então, os egípcios não eram um povo que não gostava de uma boa poesia, né? Eles apreciavam uma boa poesia, uma boa literatura, eles apreciavam uma boa arte, eles apreciavam belas pedras, belos adornos, né? E belas obras, como no caso das pirâmides, não somente das pirâmides também, tem uma obra muito interessante, incrível, que é uma estátua, né, do faraó Ramsés, que foi encontrada enorme, né, uma estrutura, né, feita que traz ali, né, um pouco do vislumbre, né, do que seria a glória da inteligência, do conhecimento, da sabedoria dessa grande civilização. Então, outra coisa interessante que nós temos também é a respeito da riqueza da civilização, né? Essa civilização, ela era uma civilização muito rica. Nós temos aqui uma máscara mortuária do faraó Tutancâmon, e você vai perceber que ela é toda bem feita e trabalhada no ouro, em pedras, em inscrições. Você vê que beleza, né? Essa máscara aí, ela pesa mais de 11 quilos, aproximadamente. Então, uma máscara toda feita em ouro, em adornos, e enorme, né? Belíssima. E se você fosse avaliar hoje, né, em valor, seria muito cara. Então, era uma civilização muito rica. Não era uma civilização pobre, como diria assim, fraca, mas uma civilização poderosa, uma civilização que de fato era uma superpotência de sua época, né? Uma civilização bem desenvolvida para os padrões de sua época, claro, como sempre falamos, e próspera e rica, né? Pois, olha para você ver, se eles tinham ouro para fazer uma máscara dessa, né, de aproximadamente ali mais de 10 quilos, toda em ouro, né, e que dirá o restante do tesouro, né, que foi perdido, né, por saqueadores e ao longo da história, né. Então, para você perceber quão grandiosa era essa civilização, certo? Então, meus irmãos,
Então, meus amigos, esse é o vídeo. Então, meus amigos, aqui encerramos mais um vídeo, mais uma aula. Espero que tenham gostado desse curso. Nós vimos aqui como o Egito se formou, quem são os faraós, quem eram os faraós, o que eram as pirâmides e a glória e a grandeza dessa grande civilização, desse grande reino. Também vimos a importância do Nilo para a formação desse grande reino. E nós vimos que esse reino é cheio de cultura e de belezas e de coisas maravilhosas que nós podemos admirar e contemplar, que foram preservadas pelo tempo, não é? Através do tempo, aliás. Então nós temos uma história muito rica aqui a respeito do Egito Antigo, que não se esgota nesse vídeo. Se você quiser conhecer mais, né, pesquise mais aí no YouTube, você vai encontrar mais vídeos, no Google também. E dedique-se, navegue na história, né, dessa grande civilização que inspirou tantas histórias e tantas outras séries. Tá bom? Espero que tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui. Até mais.